vamos para a nossa aula de ciências. Hoje na nossa aula de ciências, a gente vai falar sobre um assunto bem legal, que é animais domesticados e animais silvestres. Olha que interessante, vamos lá? Lá na página 344 do nosso livro, diz assim: há animais que são criados e cuidados pelo ser humano. São os animais domesticados. Antigamente, todos os animais viviam soltos, na mata e nas florestas. Aos poucos, o ser humano foi se aproximando de alguns, como o cavalo, o cachorro, o gato, e foi aprendendo a amá-los, conseguindo mantê-los por perto. Mas isso levou muito tempo para acontecer. Você já parou para pensar por que o ser humano domesticou alguns animais? O cavalo e o boi, por exemplo, servem há muito tempo de meio de transporte. Já o gato e o cachorro fazem companhia para muitas pessoas e às vezes parecem até ser família. Como falou aí, antigamente todos os animais eles viviam na mata, eles viviam soltos, eles não tinham contato com o ser humano. Até que com muito tempo, o ser humano ele foi conseguindo domesticar alguns animais para suprir algumas das suas necessidades e para também ter companhia, que é o exemplo da vaca e do boi, que as pessoas utilizavam antigamente como meio de transporte. Além da vaca, ela também forneceu o alimento, que era o leite. As pessoas domesticaram cavalos para poder se locomover, para poder ir de um lugar até outro um pouco mais rápido. Também domesticaram vacas, porque além de servir como transporte também, elas também davam leite. E se elas estivessem soltas lá no mato, sem o contato, sem ser domesticada, com certeza esses animais iam machucar as pessoas. Então, com muito tempo, o ser humano ele foi conseguindo domesticar esses animais e assim eles conseguiram um meio de transporte e também o alimento, o leite, que podia ser retirado da vaca, tá certo? E também fala sobre os gatos e os cachorros, que muita gente hoje em dia tem em casa, mas que antes não era assim. Porque os cachorros e os gatos, eles também tiveram que passar por uma domesticação até conseguir sobreviver em uma casa com os seres humanos. E hoje é utilizado por muitas pessoas para fazer companhia. E até por muitas crianças também, né? Muita gente tem cachorro em casa, gato, passarinhos, os passarinhos que podem criar. Então, todos esses são exemplos de animais domesticados que podem fazer companhia e que já foram utilizados para servir de meio de transporte, tá certo, pessoal? Continuando, os animais que não foram domesticados por seres humanos são chamados de animais silvestres. Eles vivem livres em locais como florestas, pantanais e desertos. Aí temos aí o tuiuiu e ariranha. Muitos animais silvestres são mantidos em zoológicos, longe dos seus habitats. Os zoológicos são lugares criados com fins educacionais. Neles vivem animais silvestres para que as pessoas conheçam e assim possam respeitá-los. Esses animais requerem cuidados especiais, pois estão fora do seu habitat. Então, nessa parte aí está falando sobre os animais silvestres, que são os animais que ainda vivem em matas, florestas, soltos e que eles não podem viver em casa, eles não são domesticados de forma alguma. Eles são animais selvagens que caçam o seu próprio alimento, que vivem solto e a gente não pode prender em uma casa. Fala também dos zoológicos, que são lugares criados
para que as pessoas e as crianças elas possam utilizar esses locais para fins educativos, porque lá eles são criados fora do seu habitat, mas é feito com que se tenha todas as características para que o animal possa viver bem e também as pessoas possam visitar, conhecer o animal e respeitar, porque muitos animais estão em extinção e justamente pelo fato de serem destruídos seus habitats e eles não conseguirem sobreviver porque não podem se alimentar, justamente porque muitas pessoas eles matam os animais silvestres com medo da sua reação. Porque, por exemplo, a onça, você não pode chegar perto de uma onça, porque se ela estiver na sua hora de caça, com certeza ela vai avançar em cima de você, porque é da naturalidade dela comer carne. Então, ela sabe que o ser humano, ela consegue, com o seu faro, sentir que o ser humano é uma carne. Então, por isso que a gente não pode chegar perto dos animais silvestres. A gente só pode visitar eles em zoológico, porque eles são animais que são caçadores, que buscam o seu próprio alimento e que muitas vezes estão desaparecendo da natureza por seres humanos destruírem o seu habitat ou até por matá-los por essas questões que eles não têm culpa, né? Eles procuram seu próprio alimento. Tá certo, pessoal? Então, os animais domésticos são todos aqueles animais que a gente pode ter em casa. Gato, cachorro, algumas espécies de passarinho, né? Liberado para se ter em casa. Jabuti, lebre, tem gente que cria porquinho da Índia. Então, todos esses são exemplos de animais domesticados. E temos os animais silvestres, que são os animais que vivem na selva e que não podem viver em casa. Que são, exemplo, onça, leão, o tuiuiu, como tem aí, bicho preguiça, entre outros animais, tá certo, pessoal? Animais domésticos são aqueles que convivem bem com os seres humanos. Geralmente são dóceis e são considerados bichos de estimação. Eles dependem dos seres humanos para se alimentarem. Animais silvestres são espécies de animais que não foram domesticados pelo homem. Nasceram e cresceram na natureza e não estão acostumados a conviverem com os seres humanos. Alguns animais, como papagaio, arara e jabuti, não são animais domésticos, como muitos pensam. São animais silvestres. Ter animais silvestres como bicho de estimação é ilegal. Agora vamos para a nossa atividade lá na página 345, certo, pessoal? Quesito 1. Sem casa. Antigamente, quase todos os zoológicos deixavam os animais em jaulas iguais, sem nada que lembrasse os ambientes de onde eles vieram. Hoje, os zoológicos tentam criar ambientes parecidos com o habitat natural dos bichos. Assim, eles têm condições de viver um pouco melhor, de um jeito mais parecido com que viviam no lugar de onde vieram. Mas em muitas casas, por exemplo, ainda há o costume de deixar pássaros em gaiolas apertadas e desconfortáveis. Aí a pergunta, o que você acha que os pássaros sentem no viveiro e na natureza? Então aí vocês vão responder de acordo com a opinião de vocês. Como é que vocês acham que os pássaros eles ficam? O que é que eles sentem quando estão presos em um viveiro? E o que é que eles sentem quando eles estão soltos na natureza, tá certo, pessoal? Quesito 2. Veja os animais a seguir. Escreva abaixo de cada um se ele é domesticado ou silvestre. Complete os desenhos
com o habitat do animal. Ó, temos aí o desenho do macaco. Vocês vão dizer se ele é silvestre ou se ele é domesticado, tá certo? E vão terminar de completar o desenho do habitat, ou seja, do lugar onde ele vive, tá certo? Temos aí, no segundo, do lado do macaco, uma galinha. A galinha ela é domesticada ou ela é silvestre? Vocês irão dizer a resposta certa, tá? Embaixo temos um jacaré. O jacaré, ele é silvestre ou domesticado? Vocês irão falar aí, tá certo, pessoal? E do lado do jacaré, a gente tem um gatinho. Vocês vão falar se o gatinho, se ele é domesticado ou silvestre, tá certo? Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, tá, pessoal? Tchau, até a próxima aula. Beijos!